Shalom, pastor e professor Fábio Rodrigues por aqui. Eu espero que você esteja bem como toda a sua família. Hoje nós vamos para a nossa segunda aula falando a respeito dos segredos por trás da palavra lechem, pão. Na primeira aula nós falamos lechem para a subsistência humana, para alimentar o nosso físico. Hoje eu quero falar na nossa segunda aula a respeito de lechem, que serve como sinal. O pão que serve como um sinal. Você conhece bem a passagem onde ali a nação de Israel estava no deserto e houve ali uma provisão do Senhor quando então alimentou aquela multidão. E aí os pães, eles vinham, e eles se alimentavam. E houve uma ordem para que eles não guardassem para o dia seguinte. Isso remete à nossa dependência total em relação ao Senhor. Basta cada dia o seu mal. Nós precisamos orar ao Pai Nosso e confiarmos. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Amanhã, a Deus pertence. O ontem já foi. Eu quero falar um pouquinho a respeito de João, capítulo 6, a partir do versículo 30, que diz assim: Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram o maná, Raman em hebraico, no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Olha que interessante, a nossa segunda lição, a nossa segunda aula, fala a respeito de lechem, de pão, como sinal. A multiplicação de pães e peixes também serviu para mostrar que o Filho de Deus de fato tinha uma ligação com o Pai. Que de fato ele foi enviado para que pudesse também providenciar essa primeira parte da nossa vida, que é a nossa subsistência humana, nossa parte física. Mas também na segunda parte, que nós vemos aqui a respeito do maná, também aponta para Cristo. Porque a palavra Raman, em hebraico, o maná, ela é composta de 3 letras: Rei, Mem e Nun Sofit. Na consoante Rei, nós vemos a revelação da divindade. Na segunda letra, a letra Mem, nós vemos a revelação do caos. E na terceira letra nós vemos a revelação da vida, que é na letra Nun. Recapitulando, na letra Rei, que inicia essa expressão, o maná, nós temos a revelação da divindade. A segunda letra, Mem, remete ao caos. E a terceira e última letra, que é a consoante Nun, ela remete à vida. Portanto, a divindade, ela passaria pelo caos nessa vida. Como é então que nós podemos entender esse processo? Olha o que diz Mateus capítulo de número 4, a respeito deste pão que estava sentindo fome de pão. Esse pão é Cristo. Ele passa por um processo muito interessante para nos trazer algumas lições. Acompanhe comigo Mateus capítulo 4, versículo 1 em diante. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E aí continua ali a tentação, mas o nosso objeto de investigação está vinculado aqui à questão do pão. Portanto, o pão, que é Cristo, sentiu fome do pão que perece, porque ele estava em forma humana. E lá pelas tantas, quando ele faz a multiplicação de pães e de peixes, com relação ao pão em específico,
as pessoas voltam a procurá-lo. E ele então deixa claro o seguinte: vocês não estão me procurando porque viste sinais, ou seja, porque reconheceram que de fato eu sou filho de Deus e que vim trazer a salvação para a alma de cada ser humano. Vocês estão atrás de mim porque vocês sabem que eu posso alimentar o corpo físico de vocês. Não que isso não seja importante, Jesus deixou claro para eles, mas vocês precisam aprender a priorizar. O versículo 27 do capítulo 6 de João diz assim: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. E eles então questionam: mas que sinal que o Senhor nos faz para que nós vejamos e creiamos em Ti? O que Tu operas? Jesus deixa claro então o seguinte, que o maná que desceu lá era apenas a sombra do que aconteceria na manifestação da nova aliança. Raman, o maná, significa um ser divino passando pelo caos nessa vida. Mas esse mesmo ser divino, que é Cristo, passando pelo caos nessa vida, ele também está trazendo algo para nós muito interessante. Porque da mesma forma que a pictografia revela na expressão Raman, ou maná, a divindade passando pelo caos nessa vida, a pictografia também nos dá outra abertura, sinalizando o seguinte: eis a escritura, ou a água, ou as águas da vida. Então remete aqui também, vincula também Jesus como a água da vida. Vincula também como ele sendo o verbo encarnado, a escritura em pessoa. Ora, se eles lessem o que Jesus estava fazendo, eles entenderiam o que está escrito lá na escritura, lá no Tanar, que nós chamamos de Antigo Testamento. Então observe, Lehem para a subsistência humana, em primeiro lugar, mas não é prioridade. Mas agora, Lehem como um sinal. Sinal do quê? De que um dia esse maná que desceria do céu não seria comparado, ele seria superior àquele maná que desceu lá no deserto. Porque aquele maná do deserto não poderia ser retido para o dia seguinte. Mas esse maná que desceu do céu, que é Cristo, ele sim estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você está percebendo a grande diferença, a grande sacada do Evangelho de Cristo? E eles não estavam entendendo, essa multidão estavam procurando Jesus porque estavam aguardando novamente uma multiplicação, a resolução do problema físico, esquecendo que o mais importante é a salvação da alma. Nós sabemos que Deus é o provedor, nós confiamos nesse Deus que pode nos providenciar o melhor aqui nessa terra, mas nós precisamos entender que nós estamos sendo preparados para herdarmos a vida eterna. Essa vida que nós estamos vivendo aqui, ela é transitória, mas há uma vida após essa sim é a vida eterna. Eu gostaria que você abrisse o seu coração neste momento. Se está fazendo sentido para você, eu gostaria de fazer uma oração para que Deus possa abrir os olhos do teu entendimento, para que você continue na próxima e última lição, onde nós falaremos a respeito do terceiro nível relacionado à palavra Lehem. O primeiro nível da palavra Lehem é pão como subsistência para alimentar o físico. O segundo nível é como sinal, Raman, ou seja, o divino, alguém divino passando pelo caos nessa vida para nos trazer a vida eterna. O terceiro nível, que é a próxima lição, próximo vídeo, eu vou estar falando sobre Lehem, agora mais vinculada ao pão vivo que desceu do céu. E aí nós vamos descortinar vários segredos para que você possa ser abençoado, abençoada. Feche os seus olhos nesse momento, ligue o seu pensamento com Deus e permita fazer uma oração pela tua vida. Jesus disse: Anihu Lehem Hahaim, eu sou o pão da vida. Receba esse pão através dessa oração, se alimente, se fortaleça
em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir que o Senhor abençoe esta pessoa que está me assistindo agora. Alcance, que ela seja tocada no primeiro nível, que é Lehem, como subsistência humana, para alimentar o físico. Abra as portas, prospere. Que ela também, Senhor, seja alcançada pelo segundo nível, que é o nível Lehem, como um sinal. Que esta pessoa possa entender que tudo que está escrito, tudo que aconteceu com a nação de Israel, é a sombra do que aconteceria conosco. E agora, de forma muito mais plena, de uma forma muito mais ampliada, e que essa pessoa também seja abençoada no próximo vídeo, que é o terceiro nível, que é Lehem, agora como o pão da vida. Lehem, o pão espiritual, o pão que vai nos levar a conquistarmos a vida eterna. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. E você diz amém, e graças a Deus. Shalom, lehitraot. Até a próxima.